Olá pessoal, com essa pandemia aí do coronavírus, a alternativa que a gente tem aqui na FACAP para conversar um pouco sobre o processo penal 4 é exatamente pela tecnologia. Então, antes de iniciarmos essa aula sobre recursos em sentido estrito, onde a gente vai iniciar os recursos em espécie, eu quero apenas fazer uma observação de que após postar o vídeo no YouTube, no canal que a gente preparou com essa finalidade, a gente pode fazer comentários abaixo do vídeo, caso exista alguma dúvida, caso queiram extrair alguma dúvida durante a gravação do vídeo, até porque não dá para a gente interagir, porque não é ao vivo. Enfim, está aí à disposição. Qualquer coisa também pode mandar pelo WhatsApp. O Júnior tem o WhatsApp, a Santina tem também. Enfim, qualquer necessidade pode interagir sem problema nenhum. Torcer que esse coronavírus desapareça logo para a gente voltar à normalidade. Mas vamos lá. O objeto da nossa aula de hoje é a análise dos recursos em espécie. O que nos cabe trabalhar hoje é exatamente o recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito é um recurso que visa impugnar decisões chamadas de interlocutórias. São aquelas decisões normalmente proferidas no curso do processo, já que as decisões proferidas no final do processo, as decisões que encerram a prestação jurisdicional enfrentando o mérito da pretensão punitiva, elas, em regra, são atacadas por apelação, que é tema do nosso próximo assunto. Pois bem, o recurso em sentido estrito é um recurso que está previsto no Código de Processo Penal, especificamente no artigo 581 do Código de Processo Penal, e lá nós temos um rol, nós temos inúmeras possibilidades previstas nesse artigo 581, como sendo possibilidades que desafiam a interposição desse recurso chamado em sentido estrito. Inicialmente, nos cabe estabelecer aqui que aquelas previsões do artigo 581 são, por força de lei, as únicas que desafiam a interposição do recurso em sentido estrito. Por que é que eu estou fazendo essa observação inicial? Porque nós já conversamos noutra oportunidade no sentido de que um dos princípios dos recursos seria a taxatividade, que significa dizer que somente as hipóteses previstas em lei são cabíveis ou são passíveis da interposição daquele recurso previsto. E no caso do recurso em sentido estrito, não há nada diferente disso. Somente as hipóteses descritas no artigo 581, por força do princípio da taxatividade, é que desafiarão a interposição do recurso em sentido estrito. Também devo observar que o legislador ele não foi feliz quando ele estabeleceu no caput do artigo 581 a seguinte prescrição: caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Todos sabemos, que já estudamos o processo penal há bastante tempo, que os despachos são atos processuais de movimentação processual. E sendo atos processuais de movimentação processual, não possuem carga ou conteúdo decisório. Se não possuem conteúdo decisório, em tese não são passíveis de impugnação. Portanto, inicialmente cabe fazer essa observação, porque o legislador não foi feliz ao colocar despacho como sendo ato processual passível de impugnação via recurso em sentido estrito. De toda forma, é importante frisar que se você for demandado numa prova objetiva, deve colocar como certa a opção que tiver: caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Se de outro lado a demanda for por uma questão subjetiva, aí você pode contestar argumentando, entre outras coisas, essa observação que eu fiz inicialmente. Então, de logo a gente já tem essa explicação onde o legislador incluiu despacho como sendo ato processual passível de impugnação, mas, como vimos, não é
em função de não conter carga decisória ou conteúdo decisório. Pois bem, também é importante a gente já fazer aqui a observação de que o pacote anticrime ele nos trouxe algumas modificações no Código de Processo Penal. Muitas coisas no Código Penal e outras tantas no Código de Processo Penal. Especificamente sobre o nosso tema, que é recursos, ele promoveu apenas duas alterações. A primeira delas no artigo 581, quando inseriu no inciso 25 a possibilidade do recurso em sentido estrito no caso de recusa à homologação de acordo de não persecução penal, e quando nós chegarmos lá, nós vamos inclusive dar uma visitada no que seria o acordo de não persecução penal, quais requisitos para a celebração desse acordo, quais as consequências da não homologação, enfim, todas as variáveis, todas as nuances que são possíveis de se verificar em relação ao acordo de não persecução penal, a gente vai fazer aqui, até porque é uma legislação nova e quando vocês estudaram o processo penal 1, vocês não tiveram a oportunidade de conhecer. Então eu vou fazer algumas observações para enriquecer um pouco o tema. Mas é importante frisar que o artigo 581 traz no inciso 25 a possibilidade do recurso em sentido estrito na hipótese de recusa ao acordo a homologação ao acordo de não persecução penal. E a outra alteração ela se deu no âmbito do processo do recurso extraordinário e do recurso especial, que no momento oportuno nós vamos trabalhar. Mas essas são as duas alterações pontuais. Até numa outra oportunidade, não me lembro, uma menina que senta bem na frente, ela terminou me perguntando quais alterações. Eu digo, olha, as alterações foram pontuais, mas a gente vai, no momento oportuno, trabalhar essas alterações. Basicamente, em relação ao processo penal no campo dos recursos, as alterações foram essas duas. O impacto foi muito maior na fase inquisitorial e de ação penal, cautelares, prisão e execução penal. Mas em relação aos recursos, basicamente isso, e a gente vai iniciar então algumas reflexões acerca do recurso em sentido estrito. Eu coloquei aqui por trás da tela o Código de Processo Penal, que está aqui me auxiliando, e algumas anotações que normalmente eu faço no quadro para me orientar na exposição. Então, às vezes eu vou botar a mão aqui para poder passar, mas basicamente é isso, o Código de Processo Penal que está aqui à minha direita e à minha esquerda estão as anotações que normalmente eu faço como orientação da aula. Então vamos lá. O recurso em sentido estrito é esse recurso que visa a impugnação das chamadas decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias são aquelas decisões que não examinam a pretensão punitiva com o fito de encerrá-la, como seria a hipótese das decisões definitivas ou das sentenças definitivas que são objeto de apelação, como será visto a partir do artigo 593 do Código de Processo Penal. E aí, toda vez que nós tivermos uma decisão interlocutória, aquela que se profere no curso do processo, a gente vai precisar observar a natureza jurídica dessa decisão para identificá-la como interlocutória, como também o momento processual em que essa decisão está sendo proferida. Por que o momento processual? Porque se essa decisão for proferida fora do processo penal de conhecimento, ou seja, se ela for proferida no processo penal de execução, nós não falaremos em recurso em sentido estrito, e sim em agravo em execução, por força da alteração que a Lei 7.209 promoveu através da Lei de Execuções Penais, criando o agravo na Lei de Execuções Penais, lá no artigo 197. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que nós temos o artigo 581, com as previsões taxativas das hipóteses que sustentam a impugnação via recurso em sentido estrito. No entanto, em função da alteração que a Lei de Execuções Penais promoveu no sistema jurídico, isso especificamente em 1984, nós passamos a ter
hipóteses que estão descritas, passamos a ter hipóteses que estão descritas no artigo 581 como passíveis a priori de recurso em sentido estrito, mas, a bem da verdade, são hipóteses que vão desafiar agravo em execução, conforme previsão do artigo 197 da Lei de Execução, tendo em vista que o que se leva em consideração, além da natureza jurídica da decisão, também o momento processual, o ambiente, o local processual em que essa decisão foi proferida. Se ela é proferida no âmbito do processo de execução, não caberá recurso em sentido estrito, e sim agravo em execução. E em outras situações pontuais, que serão vistas também durante a análise do artigo 581 em todos os seus incisos, nós vamos observar também que, em que pese a previsão esteja no 581 e a priori desafiasse o recurso em sentido estrito, caberá apelação, porque se trata de uma decisão definitiva e não de uma decisão interlocutória e também de uma decisão que não foi proferida no âmbito da execução penal. Tudo isso vai ser verificado caso a caso para a gente poder compreender bem essa figura recursal denominada recurso em sentido estrito. Esse recurso em sentido estrito, ele guarda algumas semelhanças com o agravo de instrumento do processo civil. Porém, aqui resolveu-se nominá-lo de recurso em sentido estrito, mas tem assim uma mecânica muito parecida à medida em que visa impugnar decisões interlocutórias. Tanto é verdade que já o Código de Processo Penal na década de 40 trouxe como recurso em sentido estrito, e a Lei de Execução Penal, que já é da década de 80, traz o agravo como sendo o mecanismo recursal cabível para impugnação de decisões interlocutórias no âmbito do processo de execução. Isso muito mais na linha do que entende os processualistas civis, que chamam de agravo a possibilidade de impugnação das decisões interlocutórias no processo civil. Mas aqui se chama recurso em sentido estrito, mesmo com as semelhanças, mesmo com essa similaridade, mas a gente deve chamar de recurso em sentido estrito, e à medida em que o estudo vai avançando, a gente vai intimamente chamar de rese, para não ficar toda hora repetindo recurso em sentido estrito, recurso em sentido estrito, a gente chama de rese. Esse rese, ele é um recurso, como eu disse, com número fechado, o que se costuma chamar de números clausus, porque é um rol taxativo, ou seja, se a decisão a ser impugnada se enquadra numa daquelas previsões, a priori caberá o recurso em sentido estrito. Eu digo a priori porque eu já fiz as observações que em situações pontuais poderá caber a apelação ou mesmo o agravo em execução, a depender do momento em que a decisão é proferida. O fato é que, se eu estiver diante de uma decisão que a natureza jurídica nos encaminhe para uma decisão interlocutória, eu devo imediatamente visitar o artigo 581 para verificar se essa decisão se enquadra numa das hipóteses descritas lá no artigo 581, entre os incisos 1 e 25. Cabendo a previsão no artigo 581, dentro desses incisos, aí eu vou verificar exatamente se estamos diante de uma decisão interlocutória, uma decisão definitiva, ou se essa decisão foi proferida no âmbito do processo de execução, para que eu possa manejar corretamente o recurso. Pois bem, o recurso em sentido estrito, ele é um recurso que está aqui localizado no artigo 581 e ele possui momentos distintos para a interposição e a oferta das razões, o oferecimento das razões. O que é que isso significa? Que nós temos um recurso que pode ser manejado, pode ser interposto através de dois momentos. O primeiro momento, que coincide com a manifestação do inconformismo, que seria uma petição, uma peça bem singela, apenas manifestando que não concorda com a decisão proferida. E isso é feito dentro do prazo de 5 dias. Em seguida, o juiz, analisando a admissibilidade, ele recebe o recurso e abre o prazo de 2 dias para que se faça a apresentação das razões
recursais. Após a oferta das razões recursais, o juiz então vai ouvir a outra parte no exercício do contraditório, a dialeticidade como princípio que nós já verificamos, e depois que a outra parte fizer a apresentação das contrarrazões, aí o juiz verifica se mantém a sua decisão ou se ele volta atrás da sua decisão, o que nós já vimos noutra oportunidade, que se chama efeito de retratação, o efeito regressivo, iterativo ou diferido, ou seja, a possibilidade do próprio juiz que proferiu a decisão e que agora está sendo impugnada via recurso em sentido estrito, de voltar atrás dessa sua decisão, porque a legislação oportuniza a aplicação do efeito regressivo ou iterativo ou diferido, que é uma possibilidade do agravo em execução também, que a gente vai ver mais adiante. Então, o recurso em sentido estrito, ele contém a possibilidade de o juiz voltar atrás da sua própria decisão, utilizando-se desse efeito regressivo, que é nada mais nada menos do que a possibilidade dada ao próprio juiz que proferiu a decisão de se retratar, de voltar atrás da sua própria decisão a partir do recurso antes que ele seja encaminhado ao tribunal para o reexame da matéria discutida no primeiro grau. Essa é uma particularidade que, ao longo do estudo dos recursos em espécie, a gente vai ver que poucos recursos possuem esse efeito regressivo, que é importante vocês saberem. Pois bem, através do recurso em sentido estrito, a gente tem um remédio cabível para impugnar, via de regra, como eu disse, as decisões interlocutórias expressamente previstas no artigo 581 do Código de Processo Penal. O recurso em sentido estrito, ele guarda essa semelhança com o agravo de instrumento do processo civil, na medida em que também se presta à impugnação das decisões ditas interlocutórias, né? Decisões proferidas no curso do processo. A gente tem aqui no artigo 581 a ideia de que não colocando a decisão fim ao processo, e aí se a decisão coloca fim ao processo, nós não estamos diante de uma decisão interlocutória. A gente pode estar diante de uma sentença ou de uma decisão definitiva, mas jamais estaremos diante de uma decisão interlocutória se essa decisão enfrenta o mérito colocando fim ao processo. Esse rol taxativo é importante que se esclareça. Ele está taxativamente previsto no artigo 581, no entanto, nada obsta, muito pelo contrário, se recomenda, a doutrina é pacífica, os tribunais também são pacíficos nesse sentido, da possibilidade da aplicação da interpretação extensiva, né? E é importante a gente diferenciar a interpretação extensiva da analogia. Então, a interpretação extensiva ocorre quando o legislador ele queria dizer tudo e não conseguiu dizer tudo o que a gente sabe não é possível, muitas vezes, dizer e abarcar todas as hipóteses fáticas previstas na sociedade ou no mundo. Até muitas vezes, na realidade em que se produziu a norma, não se poderia prever determinada situação futura, e aí o futuro chega e aquela situação não está contemplada. Vejam vocês que o nosso código ele é de 1941 e, portanto, muitas situações que hoje a gente vivencia não puderam ser previstas na época em que essa legislação foi criada. Daí que abre-se a possibilidade para uma interpretação extensiva, que é uma tarefa do operador do direito. O operador do direito ele vai, então, tentar apresentar dentro da previsão legal aquilo que o legislador não conseguiu dizer com todas as letras, mas que se pode extrair do texto normativo. É diferente da analogia, porque a analogia
nós não temos a norma tratando do caso e a gente vai ao sistema jurídico buscar alguma coisa que seja parecido, que seja semelhante, para que a gente possa se utilizar. A interpretação extensiva é diferente, a gente tem a norma, só que ela disse menos do que deveria dizer. E aí, a partir disso, a gente tenta esclarecer como operação do intérprete aquilo que o legislador não conseguiu dizer. A gente vai trazer aqui, durante a análise dos itens, situações como, por exemplo, a hipótese do cabimento do recurso em sentido estrito quando há a rejeição da denúncia ou da queixa. E o legislador não traz a hipótese do cabimento do recurso em sentido estrito para a situação de rejeição do aditamento da denúncia. O aditamento da denúncia é aquela hipótese de, durante a instrução criminal, surgir algum fato ou surgir a autoria de algum fato para que essa pessoa seja então incluída no polo passivo da relação jurídica processual e passe então a ser processado por aquela infração. A partir do momento em que há o aditamento para incluir no polo passivo ou algum outro fato contra a mesma pessoa que já está sendo processada, esse aditamento pode ser perfeitamente rejeitado. Se o juiz entender que aquele aditamento não é passível de recebimento, ele poderá tranquilamente rejeitar. Diante dessa ausência expressa de possibilidade do recurso em sentido estrito, no caso do aditamento, da rejeição do aditamento da denúncia, também é tranquilo perante a doutrina e os tribunais do cabimento por interpretação extensiva do recurso em sentido estrito nessa situação específica de rejeição do aditamento da denúncia, a exemplo do que acontece com a previsão rejeição da denúncia ou queixa. Bom, em relação a essas situações, a gente precisa também fazer aqui algumas outras observações que eu anotei com relação ao recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, ele possui alguns efeitos, dentre eles, como todo e qualquer recurso, o recurso em sentido estrito possui o efeito devolutivo e, como todo e qualquer recurso possui também, porém, nem todos os recursos possuem o efeito regressivo, que nós já até comentamos no início dessa conversa, e também o efeito suspensivo, que muitas vezes não se tem. No caso, por exemplo, do recurso extraordinário, recurso especial, às vezes, através de medidas cautelares, você consegue estabelecer o efeito suspensivo. A gente vai estudar isso mais adiante. Até o Ministério Público tentava, em algumas situações específicas, efeito suspensivo, no caso de recurso extraordinário, recurso especial, e os tribunais terminaram negando essa possibilidade. Mas, e também os réus através de habeas corpus. São situações absolutamente pontuais que a gente vai verificar mais adiante. Mas o fato é que, em relação ao recurso em sentido estrito, nós temos, como temos em todos os recursos, o efeito devolutivo e, especificamente em relação ao recurso em sentido estrito, nós temos também o efeito regressivo, ou iterativo ou diferido, mas eu queria chamar a atenção para as hipóteses que estão descritas aqui no artigo 584 como sendo passíveis de efeito suspensivo. Aqui no artigo 584 do Código de Processo, nós temos que caberia o efeito suspensivo para a decretação da perda da fiança, a decisão que concedesse livramento condicional, a decisão que denegasse a apelação ou a julgasse deserta, a decisão sobre a unificação de penas e a decisão que converte a pena de multa em detenção ou prisão simples. De logo, é importante concluir, por exclusão, que o recurso em sentido estrito tem efeito suspensivo
em apenas 2 ocasiões, ou em apenas 2 situações. A gente viu aqui 5. Por que é que eu estou dizendo que só tem em 2? Porque as outras situações, por exemplo, a decisão que conceder livramento condicional. Onde é que se concede livramento condicional? No processo penal de conhecimento, no processo penal cautelar ou no processo penal de execução? No processo penal de execução é que se concede o livramento condicional. Portanto, se é no âmbito do processo penal de execução, não há que se aplicar efeito suspensivo, porque o cabimento não é de recurso em sentido estrito, e sim de agravo em execução, previsão esta do artigo 197 da LEP, Lei de Execuções Penais, que a gente vai verificar mais adiante, logo após a análise do recurso em sentido estrito. Aí eu já descarto a decisão que concede livramento condicional e também descarto a decisão que converte a multa em detenção ou prisão simples, porque hoje não é mais possível, houve uma alteração da legislação, não me recordo exatamente a lei, mas isso é do artigo 51 do Código Penal, a lei não me lembro exatamente, mas essa previsão ela não existe mais entre nós, através dessa alteração que o artigo 51 do Código Penal sofreu, por uma lei que, se não me falha a memória, é do ano de 1996, essa modificação ela não pode mais ter, através do inadimplemento do condenado, a pena de multa, a conversão desta multa em detenção ou em prisão simples. Hoje, a legislação estabelece que, caso haja a condenação do réu, do acusado, a pena de multa, não se pode mais converter essa multa em detenção e nem tampouco em prisão simples, devendo esta multa ser transformada em dívida de valor e ser cobrada no âmbito do processo de execução fiscal, conforme previsão da Lei 6830 de 1980, que estabelece os procedimentos para a execução fiscal. E aí, com essa reflexão, a gente termina ficando somente com 2 hipóteses. A primeira, a decisão que se voltar contra a perda da fiança, e a decisão que se rebelar contra a decisão que se rebelar contra a denegação de apelação ou julgá-la deserta. Ou seja, somente se aplicará o efeito suspensivo no recurso em sentido estrito em 2 situações, embora pela simples leitura apressada se possa imaginar o cabimento do efeito suspensivo no recurso em sentido estrito para 5 situações. Na verdade, ela só cabe para 2, porque as outras 3 não se enquadram mais no âmbito do recurso em sentido estrito. Como nós já dissemos, o livramento condicional, por exemplo, é matéria da execução penal, e o item referente à unificação das penas também é matéria da execução penal. Se questão referente à execução penal cabe agravo em execução, não posso então sustentar que caberá recurso em sentido estrito. Embora na previsão do artigo 584 existam 5 hipóteses, eu vou excluindo 3 porque elas não mais se enquadram como passíveis do recurso em sentido estrito. E se não são passíveis do recurso em sentido estrito, portanto, não há que se falar no cabimento do efeito suspensivo, já que eu estou tratando do uso do efeito suspensivo para o recurso em sentido estrito. Concluindo, então, embora o artigo 584, traga 5 hipóteses de cabimento do efeito suspensivo, quando eu excluo aquelas que não são passíveis mais do recurso em sentido estrito, ficam apenas 2 hipóteses com cabimento de efeito suspensivo, quais sejam as que dizem respeito à perda da fiança e aquela decisão do juiz que denegar a apelação ou a julgar deserta. Essas situações nós vamos analisar no corpo do artigo 581,
uma a uma, mas é importante que vocês já tenham em mente que somente caberá o efeito suspensivo no recurso em sentido estrito quando nós estivermos diante de uma decisão que declara a perda da fiança ou a decisão que julga deserta a apelação ou denega o seguimento da apelação. Somente nessas duas hipóteses é que nós vamos falar no cabimento do efeito suspensivo para o recurso em sentido estrito. Também a gente, a exemplo do que já fez aqui rapidamente, a título de observação, para o recurso extraordinário e o recurso especial que não possui efeito suspensivo, mas que algumas medidas tentam, dependendo da situação concreta, emprestar esse efeito. Aqui, no caso do recurso em sentido estrito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ela é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança para conferir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto de decisão, por exemplo, que concede liberdade provisória. Então, fora dessas hipóteses legais do artigo 584 que contemplam o cabimento do efeito suspensivo, às vezes abre-se a possibilidade da interposição do mandado de segurança quando há ofensa a direito líquido e certo. No entanto, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que somente excepcionalmente será possível o enfrentamento dessa questão perante aquele tribunal. A regra é que, fora as hipóteses descritas no artigo 584, especificamente aquelas duas, perda de fiança e julgamento de apelação deserto o julgamento ou a denegação da apelação, fora essas hipóteses legais, a jurisprudência excepcionalmente pode enfrentar questões de efeito suspensivo para o recurso em sentido estrito quando se demonstrar violação a direito líquido e certo. Como regra, não se tem acatado, mas excepcionalmente pode-se acatar. Uma outra questão que a gente precisa analisar aqui a respeito do recurso em sentido estrito, ela diz respeito a uma questão que a doutrina traz, que é a partir da expressão em latim que representa a ideia do pro et contra, que seria o recurso em sentido estrito a partir dessa previsão, dessa expressão que o latim traz como sendo pro et contra. Isso significa que somente é possível, nas hipóteses de recurso em sentido estrito, que sejam pro et contra, e eu vou já explicar com mais clareza o que a expressão quer dizer, que são exatamente situações onde cabe o recurso e quando o juiz julga de uma forma ou de outra a hipótese que foi impugnada pelo recurso em sentido estrito, isso pode ensejar o cabimento do recurso também em sentido estrito na outra hipótese. Deixa eu simplificar para vocês entenderem melhor. Nós temos situações no artigo 581 do Código de Processo Penal, onde, acatando a tese do Ministério Público, cabe o recurso em sentido estrito. E, na mesma hipótese, quando o magistrado acata a tese do réu, também cabe recurso em sentido estrito. O que é que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que se o magistrado decidir
de uma forma, que seria acatando a tese do Ministério Público ou do querelante, ou acatando a tese do réu, que seria de outra forma, tanto numa situação quanto noutra, nós poderíamos manejar o recurso em sentido estrito. A partir do momento em que é possível, tanto numa hipótese quanto noutra, manejar o recurso em sentido estrito, nós estamos diante da possibilidade de verificação desta nomenclatura que nós já verificamos aqui, o pro et contra, para significar que tanto acatando uma tese como acatando outra, caberá o recurso em sentido estrito. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque nós vamos verificar no artigo 581, como eu já disse aqui algumas vezes, que haverá a possibilidade do magistrado voltar atrás da sua decisão. E voltar atrás da sua decisão vai trazer como consequência uma inversão no interesse processual. Eu, que tive a minha pretensão não acatada, manejo o meu recurso contra os interesses daquele que teve a sua pretensão acatada. A partir do momento em que o juiz volta atrás, tomando como referência o meu recurso, os polos se invertem, porque o meu interesse recursal, ele se transfere para outro lado, para a outra parte, porque o juiz exerceu o direito de regresso ou a retratação. Ele regrediu, ele voltou atrás da sua decisão e aí você inverte o interesse. Vamos aqui imaginar uma dessas situações do artigo 581 para explicar com um exemplo o que a gente pode comunicar de maneira mais clara. Vejam aqui o juiz, no artigo 581, inciso 5, ele exemplifica bastante o que a gente está querendo dizer com relação a essa expressão pro et contra. No inciso 5 do artigo 581, diz aqui, caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou relaxar prisão em flagrante. Vamos nos reportar tão somente a possibilidade de conceder ou negar a fiança. Vejam, se o juiz concede a fiança, cabe o recurso em sentido estrito para impugnar a decisão. Se o juiz nega a fiança, que é o outro lado, ou seja, se ele decide de uma forma, concedendo, se ele decide de outra forma, negando, tanto numa hipótese quanto noutra, a gente vai ter a possibilidade do recurso em sentido estrito. Isso identifica, isso estabelece com clareza o que significa a expressão pro et contra, que é exatamente a partir dessa possibilidade de se estabelecer o recurso em sentido estrito, tanto para uma situação quanto para outra. E de outro lado, nós temos outras hipóteses no artigo 581 que somente cabe o recurso em sentido estrito de uma única decisão, ou de uma única situação, não cabendo da situação oposta. Exemplifico. No caso especificamente da decisão que rejeita a denúncia ou queixa, essa decisão que rejeita a denúncia ou queixa, ela vai caber o recurso em sentido estrito. Mas se a decisão é de recebimento da denúncia ou queixa, aí não vai caber recurso em sentido estrito. Quando muito, caberá uma ação autônoma de impugnação denominada habeas corpus. E é exatamente a partir desse raciocínio que a doutrina diz que nas hipóteses em que não há o cabimento do recurso em sentido estrito, tanto numa hipótese quanto noutra, nós temos o recurso em sentido estrito secundum eventum litis. Secundum eventum litis, que é quando o recurso é cabível apenas para impugnar uma decisão determinada e não a decisão
em sentido contrário, como no caso do pro et contra, que a gente já verificou. E aí se diz que a hipótese de recurso em sentido estrito é secundum eventum litis, exatamente para demonstrar que nós estamos diante tão somente de impugnação por um lado. Se não estiver a previsão dos dois lados, não se fala no recurso em sentido estrito pro et contra, e sim secundum eventum litis. Então, a gente precisa entender que tanto numa situação quanto na outra, nós temos repercussões diferentes. Por quê? Porque na hipótese do recurso em sentido estrito, que cabe tanto para a decisão que concede ou nega a fiança, quando o juiz exerce o juízo de retratação, ou seja, quando o juiz volta atrás da sua decisão, a parte que foi beneficiada passa a ser a parte sucumbente, porque o juiz modificou a sua decisão. E aí essa parte que agora é prejudicada pela modificação da decisão passa a ter o interesse recursal. Com isso, ele não precisa ingressar com um novo recurso em sentido estrito, até porque os argumentos já estão no processo, a partir do recurso em sentido estrito que foi interposto pela parte que se sentiu prejudicada, mas que depois foi atendida com o efeito regressivo. Porém, como caberia o recurso em sentido estrito também na outra hipótese, aquela parte inicialmente atendida, agora prejudicada com a modificação da decisão em função do efeito regressivo, ela pode simplesmente peticionar nos autos requerendo que o recurso suba para o tribunal analisar, o que não ocorre na hipótese do recurso secundum eventum litis. Por que não ocorre? Porque, por exemplo, se o juiz rejeita a denúncia ou queixa, e aí a partir do recurso em sentido estrito manejado pelo querelante na ação penal privada ou pelo Ministério Público na ação penal pública, o juiz então exercendo o efeito de retratação volta atrás e ao invés de rejeitar a denúncia, ele recebe a denúncia, você não pode do outro lado ingressar com um recurso em sentido estrito, porque do recebimento da denúncia ou queixa não cabe recurso. Cabe apenas, se for o caso, a interposição de um habeas corpus, que é uma ação autônoma de impugnação que será alvo de estudo mais adiante. Consequência, o recurso não subirá ao tribunal e o processo iniciará com o recebimento da denúncia pelo juiz, que mandará citar o réu e o processo tramitará normalmente. Também nós poderíamos imaginar outras situações em relação a o efeito secundum eventum litis, mas a gente vai analisando isso caso a caso. Bom, dito isso, a gente então volta aqui para a análise dos incisos descritos no artigo 581 especificamente, e o primeiro deles é que não receber a denúncia ou queixa. A gente já até de maneira exaustiva falou sobre isso agora, mas eu vou aqui relembrar que para que a denúncia ou queixa ela não seja recebida, ela precisa não preencher os requisitos legais, exemplo do que está lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. E aí, se ela não preenche os requisitos, o juiz então poderá